Oi, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos nessa pequena introdução aqui. A gente vai falar agora sobre o ciclo de refrigeração comercial. A gente vai falar sobre as principais peças que conformam o ciclo de refrigeração comercial. E, além disso, a gente também vai falar sobre o funcionamento. Então, se você quer aprender o funcionamento do ciclo de refrigeração comercial, fica até o final. No final, eu também vou dar algumas recomendações tops para você se desenvolver muito bem dentro da refrigeração comercial, tá bom? Então, antes de iniciar, eu queria dizer o seguinte: essa animação aqui em Flash foi feita pelo professor Fernandes, da Universidade Federal do Ceará, tá bom? Se você quiser algum tipo de animação como essa aqui, você pode falar com ele nesse correio aqui. E daí ele é uma pessoa bem legal, ele não tem problema com mandar essa animação, e até mesmo ensinar você como criar essa animação aqui, tá bom? Então, esse aqui é o ciclo de refrigeração comercial, com todas as peças, os detalhes que ele tem, tá bom? Só que o que acontece? Em alguns casos, o ciclo de refrigeração comercial não tem todas estas peças, tá bom? Eu vou ir falando e a peça que em algum momento não é necessário, eu vou te falar qual é que é e por quê. E deixa eu te falar, aqui esse aqui é o compressor, tá bom? Todo o ciclo de refrigeração comercial, toda máquina de refrigeração comercial precisa de um compressor. E o compressor, praticamente, gente, é o coração do ciclo de refrigeração comercial, porque é ele que bombeia o gás refrigerante, o fluido refrigerante, pelo ciclo inteiro, tá bom? Ele recebe um vapor a baixa temperatura e baixa pressão, e ele sai dele um vapor em alta temperatura e alta pressão. Então, o compressor é o coração do ciclo de refrigeração comercial, beleza? Daí ele recebe um vapor em baixa pressão e temperatura e sai dele pela descarga um vapor em alta pressão e temperatura, tá? Então, sai pela linha de alta. Esse aqui é um manômetro de alta para aferir a pressão na alta. E aqui ele entra nesse dispositivo aqui que é um separador de óleo. E você pode me perguntar, Nelson, o que é um separador de óleo? Simplesmente ele tem a função de separar o óleo que é arrastado pelo fluido refrigerante. A gente tem que lembrar que no compressor tem um cárter, ele está cheio de óleo, e a função desse óleo é lubrificar as peças dentro do compressor. Só que o que acontece? O fluido refrigerante, ele entra em contato com esse óleo. E no momento que ele sai do compressor, ele arrasta uma pequena quantidade de óleo, e esse óleo ele entra em todo o sistema. E o que acontece? Se é muito alta a quantidade de óleo dentro do sistema, ele pode provocar falhas no nosso sistema. Por isso é instalado um separador de óleo. E o separador de óleo normalmente é instalado quando a gente tem um sistema com uma tuberia com uma tubulação muito grande, entendeu? Quando é uma tubulação pequena, não é necessário um separador de óleo. Deixa eu te mostrar aqui como é que é por dentro ele. Sai o vapor em alta pressão e temperatura do compressor, arrastando óleo. O óleo vai se acumulando dentro desse recipiente aqui. E você vê aqui pela geometria do nosso separador de óleo, é muito fácil que o óleo fique aqui embaixo, pelo fato de que ele é mais pesado que o vapor, ele fica aqui embaixo do recipiente e o vapor sai por essa tubulação que está aqui em cima, entendeu?
Quando o óleo atinge um nível específico, essa boia aqui abre esse cano que está aqui e permite a passagem, na verdade, o retorno do óleo até o cárter do compressor. A pressão que existe aqui por conta do vapor em alta pressão do fluido refrigerante empurra o óleo de volta para o cárter do compressor. Beleza? Até aqui tudo bem, tá? Agora aqui a gente entra no pressostato de alta pressão. O que é um pressostato? Não é mais que um contato elétrico, que ele é aberto ou fechado, segundo a pressão que está ferindo nesse momento. Ele é configurável. Você pode configurar ele dependendo da máquina. Às vezes a gente compra unidades condensadoras que o pressostato de alta é um pressostato eletrônico. Ele já vem programado com uma pressão para desligar de fábrica, tá bom? Mas quando ele é um pressostato configurável, a gente pode mexer nessa pressão de alta, tá? Então a gente precisa ter esse dado, qual é a pressão máxima admissível na qual o nosso compressor vai trabalhar, beleza? Se essa pressão é sobrepassada, ultrapassada, o que vai acontecer? Ele vai desligar e a gente, obviamente, vai conseguir desligar o sistema. É um dispositivo de segurança, tá bom? A gente continua na nossa linha de alta pressão aqui e a gente chega no nosso condensador. E o que é um condensador, gente? A palavra condensação, condensar, faz referência a uma troca, a uma mudança de estado de um material. Por exemplo, no nosso caso, do fluido refrigerante. Ele sai do compressor e do separador de óleo como um vapor em alta pressão e alta temperatura. A função do condensador é retirar calor sensível e calor latente. Se você não sabe o que é calor sensível e latente, deixa um comentário ali e eu farei um vídeo explicando o que é o calor sensível e o calor latente, tá bom? Então, o fluido refrigerante, ele ganha calor no nosso evaporador, ele ganha calor na tuberia de sucção que manda o fluido refrigerante para o condensador, para o compressor. Ele ganha calor no momento da compressão no compressor. Ele ganha calor por conta do calor que está no bobinado, o compressor, todas essas coisas. Ele ganha calor em muitas partes, na verdade. E no condensador a gente quer jogar fora todo esse calor com a finalidade de que esse vapor em alta pressão e temperatura se transforme em um líquido em alta pressão e baixa temperatura, tá bom? Esse é o objetivo. E quando ele sai do nosso condensador, na verdade, o condensador não é mais que uma tubulação coberta por aletas de alumínio, pode ser outro material, normalmente alumínio, e a gente coloca um ventilador que ele vai forçar o ar a passar por meio dessas aletas e por meio da convecção. De novo, se você não sabe o que é convecção, me fala ali nos comentários. Eu farei um vídeo explicando o que é convecção. Por convecção, ele retira esse calor do condensador do fluido refrigerante. E no momento que desce essa temperatura, desce, a gente tem que lembrar do diagrama de Molière, aquela campainha, aquele sininho lá, aquele U invertido lá. Quando a temperatura desce, nesse vapor em alta pressão e alta temperatura, quando essa temperatura desce, o fluido refrigerante começa a mudar de estado. Ele passa a ser um vapor em alta pressão e alta temperatura. Ele se transforma em um líquido em alta pressão e baixa temperatura. No momento que sai do compressor, ele entra num tanque de líquido.
E o tanque de líquido, ele pelo menos deveria ter o tamanho, o volume, a capacidade de reter toda a carga do fluido refrigerante do sistema dentro dele. E, na verdade, o que acontece? Muitas vezes, quando a gente precisa fazer algum tipo de manutenção, nessa parte, no sistema aqui, nessa parte aqui, gente, a gente precisa que o fluido refrigerante fique em algum lugar, porque não é que, eu preciso fazer manutenção aqui, eu vou jogar fora o fluido refrigerante. A gente tem que lembrar que o fluido refrigerante não é barato e também ele pode causar o efeito estufa no nosso ambiente, tá bom? Ele pode provocar aquecimento, efeito estufa no ambiente, tá? Então, o tanque de líquido tem a função, primeiro, de separar o, o vapor do líquido, tá? Porque quando o fluido refrigerante sai do vapor, do condensador, na verdade, muitas vezes sai uma mistura de líquido com vapor. Normalmente, a maior quantidade é de líquido, só que ainda tem vapor. E a gente deseja que nessa linha aqui só circule líquido. Então, pela geometria, ele é feito para separar o vapor do líquido. E ele também, o tanque de líquido, é feito para armazenar o fluido refrigerante, tá? Normalmente, nesse tanque de líquido é colocada uma válvula de alívio de pressão. Quando a pressão dentro do tanque de líquido é muito alta, é uma pressão que é perigosa, porque o tanque de líquido pode estourar, ou nosso sistema, a tubulação do sistema pode estourar, pode explodir. Essa válvula aqui vai liberar pressão do sistema. E ela é colocada num lugar bem estratégico. Ela é colocada aqui em cima do tanque de líquido, porque na parte de cima sempre fica o vapor. Então, no momento que atingir uma pressão muito alta, uma pressão perigosa, o que vai acontecer? Ela vai soltar fluido refrigerante em forma de vapor, porque ela está ubicada aqui em cima. Se a gente coloca ela aqui embaixo, ela vai liberar líquido refrigerante, fluido refrigerante em forma de líquido. E a gente não deseja isso, porque é maior quantidade. Então, a gente deseja que se vai sair fluido refrigerante que seja em forma de vapor. E uma coisa importante que a gente tem que regular o pressostato de alta com uma pressão um pouco menor que a pressão na qual a válvula de alívio entra em ação. Por quê? Porque se eu desligo meu sistema antes da minha válvula atingir essa pressão de alívio, ele vai desligar e, por isso, não vai precisar que a válvula de alívio libere esse vapor em alta pressão, tá bom? Então, tem que lembrar isso, o pressostato de alta é regulado com uma pressão menor que a pressão de alívio da válvula de alívio de alta pressão, tá? Então, a gente sai do tanque líquido e a gente entra na válvula de serviço. Ela vem logo após do tanque de líquido e a função dela é interessante, que a função dela não é mais que fechar a linha de líquido. E para que eu vou fechar a linha de líquido? Eu fecho a linha de líquido quando eu preciso fazer algum tipo de manutenção nessa parte do sistema aqui. Quando eu preciso fazer manutenção na válvula solenoide, na válvula de expansão termostática, no visor de líquido, no evaporador, ou no acumulador de sucção, até mesmo na sucção do compressor. Quando eu preciso fazer algum tipo de manutenção, trocar o filtro secador, eu utilizo a válvula de serviço. E essa válvula de serviço também me ajuda a colocar, por exemplo, um manômetro para ferir a pressão de alta dentro do meu sistema. Quando eu tenho um sistema novo que não tem fluido refrigerante, tá? Já eu posso fazer uma carga de fluido refrigerante na alta e na baixa, tá? Após ligar
o meu sistema eu só posso fazer carga de fluido refrigerante pela base, tá bom? Então, ela tem essas características, ela tem essa função. Logo após a válvula de serviço, vem o filtro secador. A função do filtro secador, gente, é purificar o fluido refrigerante de impurezas como algum tipo de ferrugem, carvão, algum tipo de sujeira que vem com o óleo, com o fluido refrigerante, e além disso, a umidade que possa estar no fluido refrigerante, tá? A gente tem que lembrar que a umidade é o pior inimigo do ciclo de refrigeração. Se aqui tem umidade, gente, essa umidade vai se condensar, essa umidade vai virar gelo e vai terminar entupindo a válvula de expansão termostática, tá? Então, a função do filtro secador é essa. No final, eu vou te falar quando é necessário trocar esse filtro. A válvula solenoide, gente, ela tem a função de abrir ou de fechar a linha de líquido de forma remota. A gente, por exemplo, pode ter um controlador que vai ligar e desligar o sistema dependendo da temperatura dentro da nossa câmara fria, dentro do nosso sistema lá, dentro do nosso aparelho. O que acontece? Ele não vai desligar diretamente o compressor, ele vai desligar a válvula solenoide, ela vai fechar a linha de líquido e o compressor vai começar a recolher todo o gás refrigerante que está nessa parte aqui dentro desse tanque de líquido. No momento que ele recolher todo esse fluido refrigerante dentro do tanque de líquido, o compressor vai desligar, tá bom? Após a válvula solenoide, deixa eu te falar, no final eu também vou falar como você tem que instalar essa válvula solenoide dentro do sistema, tá? O visor de líquido, amigos. O visor de líquido, a função dele é que ele permite ao profissional da refrigeração ver se realmente na linha de líquido está circulando só líquido ou líquido com vapor. Dentro de nossa linha de líquido só deve circular líquido, não pode circular vapor. Se por algum motivo você vê que está circulando líquido e vapor, isso é um sinal de que está faltando fluido refrigerante no nosso sistema. A outra função que pode ter o visor de líquido é indicar se tem umidade. Dentro dele tem um papel especial, que quando ele absorve umidade, ele muda a sua cor, tá? Daí, o que acontece? Se esse ponto do meio, que é verde, ele muda de cor para laranjado, para amarelo, isso indica que tem umidade dentro do sistema. E isso quer dizer que você tem que tomar uma medida, você tem que fazer alguma coisa. No final, eu vou falar o que você tem que fazer. Logo após do visor de líquido, a gente tem uma coisa importante: o visor de líquido pode estar após a válvula solenoide, ou ele pode estar após a válvula de serviço logo antes do filtro secador, tá? Agora, a válvula de expansão termostática, ela tem a função de expandir o líquido, o fluido refrigerante, entendeu? Aqui tem um fluido refrigerante que ele está em forma líquida, em alta pressão. Quando ele passa pela válvula de expansão, sai um líquido a baixa pressão. A gente tem que lembrar pela tabela de pressão, temperatura do fluido refrigerante, que entre menor pressão, menor é a temperatura de evaporação do fluido refrigerante. Se eu consigo diminuir a pressão dele, que eu faço isso com a válvula de expansão termostática, eu consigo diminuir a temperatura de evaporação do fluido refrigerante. O que vai acontecer? Que ele vai absorver mais calor com maior facilidade, tá?
Essa é a função da nossa válvula de expansão termostática. Ela tem um equalizador externo, esse aqui, e ela tem um vulvo, que esse aqui, que esse vulvo vai instalar bem na saída do evaporador. Já eu vou explicar por que é isso. Dentro desse vulvo existe um gás, um fluido refrigerante, que é o mesmo que está dentro do nosso sistema. O que vai acontecer? Ele vai se expandir ou contrair, vai aumentar ou vai diminuir a pressão dentro desse vulvo aqui, por conta do gás que está dentro dele. Então, o estado desse gás que vai ficar dentro desse vulvo aqui vai ser o mesmo estado que vai ficar o gás que está dentro da tubulação do nosso sistema. Isso vai fazer que a nossa válvula abra mais um pouco se está precisando mais gás, mais fluido refrigerante, e que feche se está precisando de menos. E o equalizador vai estabilizar essa função, tá? Gente, o evaporador é uma parte fundamental do nosso sistema, porque por meio dele é que o nosso fluido refrigerante absorve o calor que está dentro do nosso aparelho. O ar, ele passa por meio do nosso evaporador, e como esse ar está em uma temperatura superior à temperatura de evaporação do nosso fluido refrigerante, o nosso fluido refrigerante, ao entrar em contato com esse ar, ele vai evaporar e ele vai absorver esse calor. Na verdade, por convecção, o ar transmite calor para as aletas do evaporador. Por condução, o calor é transmitido das aletas à tubulação e da tubulação ao fluido refrigerante é transmitido por convecção esse calor, tá? Então, o calor que está dentro da câmara fria do aparelho lá, ele é absorvido pelo fluido refrigerante. Daí, o fluido refrigerante se evapora e ele vai pela linha de sucção. Logo após do evaporador vem a linha de sucção. E na linha de sucção, gente, está uma peça, uma parte do nosso sistema que é o acumulador de sucção. E em todo o sistema, em todo o ciclo de refrigeração comercial, tem um acumulador de sucção. Na verdade, a gente tem um acumulador de sucção quando a gente trabalha com uma câmara congelada, quando a gente trabalha com um sistema grande, que ele precisa de uma carga de gás refrigerante muito grande. E o que acontece? Qual é a função desse acumulador de sucção? A função dele, gente, é separar o líquido do vapor. No nosso compressor, a gente não pode permitir que entre fluido refrigerante em forma de líquido, porque isso vai dar golpe de líquido. E um golpe de líquido, ele termina estragando as peças do compressor, tá bom? Então, dentro do nosso compressor não pode entrar líquido, só pode entrar vapor. E você vê aqui a forma interna desse separador de sucção. Você vê que se por algum motivo sai fluido refrigerante em estado líquido no seu evaporador, ele vai vir até o acumulador de sucção. Só que vai acontecer, gente? O líquido ele vai ficar aqui embaixo, tá bom? Ele vai ficar embaixo do nosso acumulador de sucção e o vapor ele vai ficar em cima. Então, o vapor ele vai ir pela tubulação do nosso, pela tubulação de sucção e ele vai ir até o nosso compressor. O que acontece, gente? O acumulador de sucção 100% efetivo para cuidar o nosso compressor é um acumulador de sucção que ele tem a capacidade de armazenar o 100% do fluido refrigerante que está dentro do sistema, tá? Esse é o acumulador de sucção 100% efetivo para cuidar o nosso sistema. É o 100% seguro, tá? Ele também tem um furinho aqui,
Ele permite o retorno de óleo ao nosso compressor também, beleza? Logo após do nosso acumulador de sucção, a gente tem o pressostato de baixa. O pressostato de baixa, gente, ele tem a função de desligar o nosso sistema quando se atinge uma pressão de baixa, muito baixa, na linha de sucção e no nosso evaporador. Uma dica importante ali, quando você for regular esse pressostato de baixa, agora eu vou começar a falar das recomendações, é que você, por favor, regule ele em uma pressão que não seja menor à pressão atmosférica, tá? Porque o que acontece, gente, se por algum motivo a pressão atmosférica é maior que a pressão que está dentro do sistema, e você tem um vazamento, você não sabe que tem um vazamento, vai entrar ar dentro do sistema, e o ar é um fluido não condensável. E como o ar vai entrar umidade, aí você vai ter presença de gases não condensáveis dentro do seu sistema, e você vai ter umidade dentro do seu sistema. O que vai acontecer? A pressão de funcionamento do seu sistema vai aumentar, a umidade que está dentro dele vai se condensar, vai fazer gelo, vai entupir a válvula de expansão. Teu sistema não vai gelar e vai desarmar por alta pressão, tá? Então, para evitar isso, regula teu pressostato de baixa numa pressão que esteja sempre por cima da pressão atmosférica. Além disso, você tem que ver a pressão mínima de funcionamento do teu compressor. Você tem que ver esses dois fatores, a pressão atmosférica e a pressão mínima de trabalho do compressor, tá? Então, no momento que se recolhe todo o gás refrigerante que está aqui e fica dentro do tanque de líquido, esse carinha aqui desliga o sistema e para o compressor, tá? Então, gente, esse é mais ou menos, na verdade, essa é a forma como se constitui o nosso sistema de refrigeração comercial, o nosso ciclo de refrigeração comercial. Eu falei que eu iria dar umas recomendações de quando trocar o filtro secador. O recomendável é que você, para saber se é necessário trocar o filtro secador, você coloque um termômetro na entrada e na saída do filtro secador. Se a diferença entre as temperaturas de entrada e saída do filtro secador é pelo mínimo de 1 grau, você tem que trocar esse filtro. Se, por exemplo, você mede a temperatura, aqui tem 30, e aqui está em 29, você precisa trocar esse filtro secador. Outro momento no qual você precisa trocar esse filtro secador é se você, por exemplo, abre o sistema. Se você abre o sistema em algum momento, você precisa trocar esse filtro secador, tá bom? Tem outros casos, por exemplo, se o filtro está entupido, tá? Você precisa trocar o filtro secador, tá? E a válvula solenoide, gente, quando você for instalar uma válvula solenoide, ela pode trabalhar de forma horizontal, como está aparecendo aqui, e em forma vertical. Só que ela trabalha melhor de forma horizontal, gente, tá? Uma dica, se você for instalar uma válvula solenoide, instala ela de forma horizontal. Se você coloca a bobina para baixo, a válvula solenoide ela não vai fechar um 100%, ela vai ficar meio aberta, tá? Então, é necessário que você coloque ela de forma horizontal, com a bobina solenoide para cima, tá bom? Outra dica importante é que você tem que ver o sentido de fluxo de fluido refrigerante dentro dele. Ela tem uma seta que ela indica a direção do fluido refrigerante, a direção pela qual deve passar o fluido refrigerante. E sempre essa seta, essa flecha ali, tem que ficar na direção da válvula de expansão. Então, se você coloca ela na direção do filtro secador, ela não vai permitir a passagem do fluido refrigerante de forma livre, tá?
ela vai apresentar muitos problemas, então você tem que deixar essa seta, essa flecha aqui, em direção ao evaporador, à válvula de expansão, beleza? Então, gente, esse aqui a gente chegou ao nosso final do vídeo. Deixar teu comentário se tem alguma dúvida. Obrigado por você assistir. Também te peço que se você gostou desse vídeo, você curta ele. E deixa ali teu comentário, compartilha com as pessoas que você sabe que precisam dessa informação. E até o próximo vídeo. Muito obrigado.